Olá, bem-vindos à aula 9 da disciplina Teoria Atuarial 1. No nosso encontro de hoje, a gente vai conversar sobre funções biométricas para idades fracionadas. Bem, qual é o nosso contexto aqui? Aqui na disciplina, né, até o presente momento, a gente falou sobre tábua de vida, as funções biométricas que compõem essa tábua, e a gente verificou que, de modo geral, essas informações elas são apresentadas por idades. No entanto, até aqui a gente vinha supondo que essas idades elas eram, né, inteiras ou discretas. Ok? Então, por exemplo, a gente calculou e interpretou as seguintes funções. Número de vivos, a idade exata 10. Né? Ou número de mortes entre as idades 20 e 21. Ou probabilidade de sobrevivência entre as idades 34 e 35. Né? Então perceba que para esses três casos, a gente sempre está supondo que as idades elas são de fato inteiras. Tá? Na prática, né, na vida real, a gente poderia ter interesse em calcular, por exemplo, o número de vivos, a idade exata 10,6 anos. Né? Ou o número de mortes entre as idades 22,4 e 23 anos. Tá? Então, para esse tipo de situação, né, ou para essas situações em que eu quero calcular uma função biométrica considerando uma ou as duas idades fracionadas, a gente vai começar a, a estudar, né, a conhecer e a utilizar essas ferramentas, digamos assim, que a gente vai apresentar hoje. Ok? Aqui então a gente trouxe três modelos ou três tipos de interpolação. A gente vai falar sobre o modelo linear ou uniforme, o modelo exponencial e o modelo hiperbólico. Ok, então a gente colocou esse gráfico aqui, poderia ter sido qualquer outra função biométrica, tá? Mas a gente resolveu ilustrar a nossa situação, né, qual é o nosso problema e como solucioná-lo, utilizando a função número de vivos. Então o que é que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho, por exemplo, a idade x, que é a idade inteira, né? Poderia ser 10, poderia ser 20, sem problema. E a idade x mais 1, que também é inteiro. Né? Então, se x é igual a 20, eu tenho que x mais 1 é igual a 21. Então, não se esqueçam que x e x mais 1, né, para a nossa discussão aqui, sempre corresponderão a idades inteiras. Tá? O que é que a gente está adicionando agora? Qual é a novidade, né, em relação ao que a gente já viu? É porque agora a gente vai supor um t entre 0 e 1, certo? Ou seja, esse t ele corresponde a uma parte fracionada, de modo que, se a gente soma x mais t, eu tenho a parte inteira da minha idade total, né? Mais a parte fracionária da minha idade total, que vai me resultar então numa idade fracionada. Então, se por exemplo x é igual a 10 e t é igual a 0,2, né? Perceba que eu vou ter aqui, ó, a idade 10, a idade 11 e a idade intermediária fracionada 10,2. Ok? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente pode ter interesse em calcular, por exemplo, o número de vivos, essa idade exata fracionada, né, 10,2, a probabilidade de vida, né, entre as idades 10 e 10,2, a probabilidade de morte entre as idades 10,2 e 11, ok? Então, essa é a novidade. Como é que a gente faz isso na prática, matematicamente falando? A gente, né, veio calculando até aqui o resultado dessas funções biométricas, né, por exemplo, o número de vivos, a essa idade exata L de x, e a essa idade exata L de x mais 1. Né? Então, como a gente já conhece, né, calculando daquela forma clássica, tradicional, esses dois valores, né, ó, L de x e L de x mais 1, a gente consegue calcular qualquer valor entre esses dois pontos. E a gente faz isso através da chamada interpolação. Tá? Existem várias formas de interpolar. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou aqui uma interpolação linear, que liga os dois pontos através de uma reta. Certo?
Mas a gente colocou também aqui uma interpolação exponencial e uma interpolação hiperbólica. Tá? Perceba que a hiperbólica, né, para esse caso aqui, ela mata mais, né? Ela vai me dar um número de vivos com um valor menor do que as outras duas interpolações. Né? A linear mata menos e a exponencial é intermediária. Então, por exemplo, para essa idade aqui, ó, x mais t, no meu exemplo 10,2, a minha função linear, ela me daria esse valor aqui, ó, como resposta, né? Nesse ponto, está tocando a reta da função linear. A minha função exponencial me daria esse valor de L de x mais t, né? Nesse nível aqui, que eu não coloquei, né, no gráfico. E a minha função hiperbólica me daria esse valor ainda menor de número de vivos aqui. Ok? Então, uma observação, né? Para que a gente possa entender as distâncias. Se aqui eu tenho a idade x e aqui é x mais t, significa que a distância entre as duas idades é t, né? Que é o que a gente colocou aqui embaixo. E se aqui é x mais t, né? E aqui é x mais 1, na verdade a gente fez pelo complementar, né? Ó, entre x e x mais 1, a distância é de 1, né? Como eu sei que daqui para cá é t, o pedaço que falta aqui é justamente 1 menos t. Okay? Né? Entendendo melhor aqui, ó, vamos compreender melhor as distâncias, né? Entre as idades. Então, suponha, nesse primeiro caso aqui, nessa primeira reta, a gente tem de novo, nas duas pontas, né? Nas duas extremidades, as idades inteiras, x e x mais 1. E aqui agora, eu estou colocando duas partes fracionadas, tá? Um t entre 0 e 1, né? E um s também entre 0 e 1. Tá? De modo que, por exemplo, vamos observar aqui, ó. Daqui para cá, né, como eu tenho a distância entre x e x mais t, a gente sabe que esse pedacinho aqui corresponde a t. Né? Então a gente colocou aqui embaixo, na reta de baixo, é t, a distância. Daqui para cá, né, eu tenho o que? A distância entre x mais t e x mais t mais s. Né? O incremento foi s, né, de uma idade para outra, fracionada. Então a distância realmente corresponde a s. Tá? E daqui para cá, até o final, o que é que eu tenho? A mesma lógica que eu apresentei no slide anterior. Se entre x e x mais 1 a distância é 1, né? E eu já conheço tanto esse trecho quanto esse trecho, eu vou encontrar o que falta como sendo 1 menos essas distâncias aqui. Tá? Então é por isso que a gente colocou isso aqui. Ó. 1 menos t menos s, né? Que eu posso reescrever desse formato aqui. 1 menos, abre parêntese, t mais s e fecha parêntese. Né? Isso aqui a gente já apresentou no slide anterior. Se você só tiver uma parte fracionada, né? Só o t, você tem uma parte aqui que é o t e a parte aqui que é 1 menos t e o todo que é 1, como a gente já falou antes. Né? Só para ilustrar, para a gente entender um pouco melhor, né? A gente colocou aqui, por exemplo, o x, como eu tinha falado, né? É uma idade inteira. A gente colocou 10 para exemplificar. O t e o s são partes fracionadas, ou seja, são valores entre 0 e 1. Tá? Então, eu supus aqui que o t é igual a 0,5, o s igual a 0,2. Então, se você soma x mais t, eu tenho 10 mais 0,5, né? 10,5 anos. E se a gente adiciona também o s, então eu tenho 10 mais 0,5 mais 0,2, que é igual a 10,7 anos. Tá? Duas idades fracionadas aqui. Ou seja, se a gente fosse montar, como no slide anterior, as quatro idades, né? O que é que a gente teria? Eu teria a primeira idade inteira 10, a segunda idade 10,5, a terceira idade 10,7 e a quarta idade 11, que é 10 mais 1. Tá bom? Por que que a gente coloca normalmente assim? A gente usa essa estrutura, né? A gente parte de duas idades inteiras, né? E a gente supõe duas idades fracionadas dentro do intervalo. É porque desse modo, com essas quatro idades, duas inteiras e duas fracionadas, a gente consegue entender toda a dinâmica possível. Por exemplo, a gente pode ter interesse em calcular alguma função, por exemplo, uma probabilidade de morte ou de vida, entre a idade menor, inteira, né, e a primeira idade fracionada. A gente pode ter também interesse em calcular alguma função para última idade fracionada, x mais t mais s, e
a idade inteira 11, por exemplo, né? Que é x mais 1. A gente pode ter interesse também em calcular alguma informação biométrica entre duas idades fracionadas, né? Então, dessa forma, a gente consegue, de fato, imaginar todas as situações possíveis, onde a gente relaciona um inteiro com um fracionado com o outro, né? E uma idade fracionada e uma inteira no fim. Ok? De boa. Então, vamos lá. Ó. X e x mais 1, idade inteira, né? E a adição de S ou de T torna a idade fracionada. Complementando, né, o que a gente estava falando, olha só. É bom lembrar isso aqui, a gente já falou isso nas primeiras aulas, né, quando a gente apresentou as funções biométricas, mas é bom repetir para que a gente não tenha dificuldade na interpretação de algumas funções que a gente vai apresentar mais à frente. Olha só. Por exemplo, eu usei aqui a probabilidade Q de morte, tá, para ilustrar o seguinte. Ó. Veja que as funções biométricas, que são relativas ao intervalo de tempo, né, como a gente está observando um intervalo de tempo, a gente está observando aqui nessa linha do tempo um início do intervalo e o fim do intervalo. Né? O início do intervalo, ele normalmente está representado pela informação que está à direita da sua função, que pode ser Q, P, enfim, né? Qualquer função intervalar. E o fim do intervalo, né? O fim da sua observação, ele está denotado aqui, né? Pela soma de direita mais esquerda. Tá? Então, o início está dado pela direita, né? Pela informação que estiver aqui, e o fim do intervalo pela soma dos dois valores. Tá? Vamos ilustrar aqui, ó, olhando para esse caso. Isso aqui, como é Q, né? Então, é a probabilidade de morte, mas é a probabilidade de morrer dentro de que intervalo? Então, entre x e x mais t. Né? Então, né, o início só x e o fim do intervalo a soma das duas informações, x mais t. Então, coloquei aqui a probabilidade de morrer entre as idades x e x mais t, sem dificuldades. Né? Aqui, novamente, a probabilidade de morte, mas dentro de que intervalo? O início de observação está dado pela informação à direita. Então, morrer entre a idade x mais t. E qual é o fim? Eu vou somar x mais t mais 1 menos t. Né? Porque tem que somar a informação da direita com a da esquerda. Eu anotei aqui. Ó. X mais t mais 1 menos t corresponde a quê? Ó, mais t menos t se anulam. Então, o fim do intervalo vai ser dado, na verdade, por x mais 1. Então, eu reescrevi essa expressão aqui. Ó. Tudo bem? Então, quando vocês olharem para essa função aqui, lembre-se que você está observando a probabilidade de morrer entre a idade x mais t e a idade x mais 1. Tá? Ou seja, o início, a idade de início de observação é uma idade fracionada, x mais t, né? E a idade final da observação, intervalo, é uma idade inteira, x mais 1. Aqui, ó, a terceira função, então, que é a probabilidade de morrer entre as idades. Esse aqui é o início do intervalo, x mais t, né? E o fim do intervalo é dado por x mais t mais s. Tá? Então, a gente colocou aqui. Ó. Treina bem essa interpretação, tá bom? Que a gente vai apresentar algumas funções mais à frente, né? E sem entender isso aqui, a gente não consegue dar sequência. Eu dei exemplos com números aqui, então, tá? Lembrando, x idade inteira, né? 10, por exemplo. T é uma parte fracionada a 0,5. S é uma parte fracionada a 0,2. Então, primeiro caso. Ó, a probabilidade de morrer entre a idade 10, que é uma idade inteira, e a idade 10,5, que eu somei essa parte com essa parte. Vou colocar aqui. Segundo caso, probabilidade de morte entre, olha só, aqui, né, 10,5 e, aí eu coloquei a continha aqui, ó, 11. Como é que eu sei disso? Né? Porque eu tenho que somar o que está à direita com o que está à esquerda. Né? A gente está vendo que o 0,5 ele se anula com essa parte negativa aqui, de modo que o final do meu intervalo ele vai ser marcado, denotado por 10 mais 1. Okay? Aqui, né, a mesma lógica, então, a probabilidade de morrer dentro de que intervalo? Entre 10,5, que é a informação que está à direita, e 10,7, que é a soma da informação que está à direita com o que está à esquerda.
tá bom? Então, como eu tinha antecipado para vocês no slide anterior, ó, tenho aqui uma probabilidade entre uma idade inteira e uma fracionada, entre uma fracionada e uma inteira, e entre duas fracionadas. Então, é por esse motivo, como eu falei para vocês, que a gente trabalha com aquelas 4 idades: x, x mais t, x mais t mais s e x mais 1. Beleza? Tranquilo. Então, a gente vai mostrar agora a primeira interpolação, a linear. Enfim, aqui é só um pouco da parte teórica, né, que essa interpolação ela pressupõe uma distribuição uniforme, né, para a variável número de mortes. Então, a gente está pressupondo que as mortes elas são bem distribuídas ou igualmente espaçadas entre as idades. Tá? Então, vamos lá. Número de sobreviventes, pessoal. Não se esqueçam, né, que para a idade inteira, que é o que a gente trabalhou até aqui, né, a gente tinha L de x, né, somente. E aqui agora eu tenho L de x mais t, supondo que o t varia entre 0 e 1, que é para dizer que eu estou calculando o número de pessoas vivas a uma idade fracionada. Tá? Pois bem, essa aqui é a formulação geral. A gente já sabe de antemão que quando você quiser essa informação aqui, L de x mais t, segundo a interpolação linear, você já sabe que vai usar essa expressão. Tá? Mas como a gente chega a ela? Eu vou apresentar aqui para vocês. A gente parte da função do primeiro grau. Né? Veja que isso aqui ele tem cara de y é igual a mais b vezes x. Né? Então, a gente está partindo dessa estrutura em que eu estou escrevendo que essa informação que eu tenho interesse, minha variável dependente, número de vivos, a idade fracionada, né, exata, depende da minha parte fracionada t. E é por isso que eu coloquei esse tzinho aqui, tá? Como minha variável independente. O que é que a gente vai fazer então? Eu vou estimar o parâmetro A, estimo o parâmetro B, e depois substituo os dois parâmetros nessa minha formulação inicial. Tá? Aí você pode me perguntar, né, mas como é que eu faço para estimar esses parâmetros? A gente vai iniciar, né, fazendo uma tentativa, atribuindo valores para sua variável independente t. Então você supõe primeiro que t é igual a 0, e depois você supõe que t é igual a 1. Né? Normalmente isso já resolve. Então vamos supor aqui, para t igual a 0, a gente vai substituir nessa expressão, pessoal. Onde tiver t, eu substituo por 0, tá? Então vai ficar ó, L de x mais 0 é igual a mais b vezes 0. É o que está colocado aqui. L de x mais 0 é a mesma coisa que L de x. Né? E a mais aí, b vezes 0 é 0. Né? Então eu vou ficar com L de x igual a A. Ou seja, já consegui estimar quem? Meu parâmetro A. Tá? Eu já sei que lá na frente eu vou substituir. Onde tiver A, eu coloco L de x na expressão. Vamos fazer agora para t igual a 1. Então, para t igual a 1, né, ó, então a gente colocou aqui L de x mais 1 é igual a mais b vezes 1. Tá aqui, ó. Então, L de x mais 1 vai ser quem? A mais b. Opa, mas A eu já sei quem é. A é L de x. Então, eu vou substituir aqui, ó. No lugar do A eu coloco L de x e isolo o b. Ó, coloquei no lugar do A o L de x, isolando o b, né? Ou seja, passando essa parcela aqui para o outro lado da igualdade, de forma negativa, a gente encontrou o b. Ou seja, já sei quem é o A, é L de x, já sei quem é o b, L de x mais 1 menos L de x, e agora a gente vai substituir essas duas expressões na minha formulação inicial. Ficou com essa cara, né? Ó, no lugar do A, L de x, aqui, e no lugar do B, L de x mais 1 menos L de x, que está aqui. Tá? A gente tem L de x aqui, ó, nas duas parcelas já soma. Né? Aqui, o que a gente fez? Olha só o artifício, né? Isso aqui, ó, né, é a mesma coisa que isso aqui. É isso? E veja, mais, né, com mais, essa parcela aqui é positiva, mais com menos, o L de x é negativo. Né? Aí aqui a gente só fez inverter os sinais, ó. Menos com mais, ficou negativo do mesmo jeito, essa parcela, né, ó.
e menos com menos, ficou positiva do mesmo jeito essa parcela. Esse rearranjo aqui, pessoal, é só porque é o seguinte, ó, perceba que essa diferença, L de x menos L de x mais 1, corresponde exatamente à nossa função número de mortes entre as idades x e x mais 1, ou seja, d de x. Né? Isso aqui a gente tem que lembrar, né? Isso aqui a gente viu também nas primeiras aulas, quando a gente foi apresentar a etapa de vida e as funções biométricas. Então é isso. Dessa forma, então, a gente conseguiu chegar naquela expressão, né, que a gente tinha apresentado inicialmente. Tudo bem? Não se esqueça. Se a gente vai calcular o número de vivos para a idade fracionada, usando interpolação linear, essa é a nossa expressão. É isso que a gente vai preencher lá na planilha do Excel. Vamos lá, a segunda função que a gente pode calcular. Coloquei aqui probabilidade de vida, né? Não, achar certo. A probabilidade de uma vida, né? X falecer em T anos, ou seja, é a probabilidade de morte entre as idades X e X mais T. Tudo bem? A gente já sabe de antemão, então, que quando eu estiver interessado em calcular essa probabilidade, né? Ou seja, de morrer entre uma idade inteira e uma fracionada, a gente vai usar essa expressão aqui. Tá? Mas como é que a gente chegou até ela? Então, a gente partiu do nosso resultado do slide anterior, né? Ó, a gente tinha encontrado essa expressão para o cálculo do número de vivos da idade fracionada. E a gente vai simplesmente dividir as duas parcelas aqui, ó, da igualdade por L de x. Tá? Dessa forma, a gente inaltera a equação, sem problema nenhum. Perceba que essa razão aqui, ó, L de x mais t sobre L de x, corresponde à nossa função biométrica probabilidade de vida entre as idades x e x mais t. Tá? E a gente também pode reorganizar a segunda parcela da igualdade, né? Por exemplo, desmembrando aqui essa subtração. Foi o que a gente fez aqui. Então, a gente primeiro desmembrou L de x sobre L de x menos, né, d de x sobre L de x. Então, aqui a gente já reescreveu, como eu tinha falado para vocês, né? Essa razão corresponde a essa função aqui. L por L é 1 e D por L é a probabilidade de morrer. Vocês têm que ficar atentos sempre à anotação, né, para a gente fazer as coisas da forma precisa. Perceba que aqui, ó, D de x por L de x é Q de x, ou seja, corresponde à probabilidade de morrer entre x e x mais 1. Tá? Então, dessa forma, né, ó, mais um passo, a gente colocou o complementar aqui. Então, o complementar de P de xt é 1 menos Q de xt. Certo? Dessa forma, então, a gente só fez o quê? Né? 1 e 1 se anulam. Né? Se eu passar, por exemplo, esse 1 para o lado de cá negativo, né? 1 menos 1 vai ser 0. Ou seja, só nos restou o Q de xt é igual a Q de x vezes t, que é o que está colocado aqui. Tá bom? Então, dessa forma, a gente conseguiu chegar até essa expressão. Perceba que o que é que eu tenho aqui? Ó? Se eu tenho interesse em calcular a probabilidade de morte, né, entre uma idade inteira e uma idade fracionada, ou seja, entre x e x mais t, eu preciso da probabilidade de morte, né, entre duas idades inteiras e multiplicar justamente pelo tempo fracionado. Tá bom? Vamos lá, terceira função. Então, aqui, de novo, já tenho de antemão, né, a expressão para vocês. É essa expressão que a gente vai usar quando estiver fazendo o cálculo na planilha. Tá? E essa expressão aqui ela serve para quê? Para calcular a probabilidade de morte entre uma idade fracionada x mais t e uma idade inteira x mais 1. Certo? Como é que a gente chegou lá, né? Essa expressão aqui a gente já conhece, não é isso? Ó? A gente acabou de encontrar na letra B, no slide anterior. Essa expressão 2 aqui, né, a gente também conhece. Ó, o P de xt a gente pode reescrever como em função do seu complemento, né? 1 menos Q de xt. Mas o Q de xt eu já sei quem é. Ó. É só olhar aqui no passo anterior, é t vezes Q de x. Então a gente só reescrever isso aqui. Tá? O que é que a gente tem agora? Ó? Isso aqui fala, opa, isso aqui eu não conheço. Isso aqui é novidade. Como é que a gente encontrou essa expressão? Né? Olha só. Que informação é essa? Ó? É a probabilidade de morte entre duas idades inteiras, x e x mais 1.
Tá aqui, ó, a primeira idade inteira x, a segunda idade inteira x mais 1. Tá? Perceba que nesse caso, né, em que eu tenho somente uma idade fracionada aqui no meio do caminho, né, a probabilidade de morrer, né, entre as duas inteiras, né, ela é composta pela probabilidade de morrer nesse primeiro intervalo, né, entre x e x mais t, que a gente escreveu aqui, ó, de V também, correspondendo à seta, né, a esse intervalo. Tá? Mas a pessoa também pode morrer nesse segundo intervalo aqui, entre x mais t e x mais 1. Só que para a pessoa morrer nesse intervalo aqui, né, a gente pressupõe que a pessoa sobreviveu de x até x mais t. Okay? Então é por isso que a gente escreve essa expressão dessa forma. Ou seja, olha lá, primeira parte. Probabilidade de morrer entre x e x mais t. Está aqui, certinho. Tá? E a segunda parte, primeiro a pessoa sobrevive de x até x mais t. Né? Escrevi aqui. E aí sim a pessoa falece entre x mais t e x mais 1, que é o que está escrito aqui. Tá bom? Então foi assim que a gente chegou até essa expressão. Então só reorganizando a expressão, ó, essa que a gente acabou de deduzir, o que é que a gente tem? Né? A gente isolou essa parcela aqui. Ó. Então a gente passou, né? Essa probabilidade de morte verde, ela foi para o outro lado da igualdade negativa. E depois a gente passou a probabilidade de P de sobrevivência dividindo toda a expressão. Tá? Então a gente encontrou a expressão 3. Então agora, pessoal, a gente faz o quê? A gente substitui a expressão 1 e a expressão 2 na expressão 3. Tá? Ou seja, aqui que vai ter esse Q de xt, a gente substitui o 1. Né? E aqui embaixo, onde tem o P de xt, a gente substitui aqui o 2. Tá? Ficamos então com essa cara aqui. Ó. Então, simplesmente reorganizando, né, está aqui em cima, ó, a gente colocou em evidência, né, o numerador, colocou o Q de x em evidência e ficou com essa expressão final. Então, dessa forma, a gente chegou até aqui, tá bom? Perceba então que se eu quero calcular a probabilidade de morte entre uma idade fracionada e uma inteira, eu vou precisar dessa informação aqui, ó, da probabilidade de morte entre duas idades inteiras, além da fração t. Temos aí mais uma expressão usando a interpolação linear, certo? O que a gente está interessado agora? Ó, probabilidade de morrer entre x mais t e x mais t mais s. Ou seja, agora é a probabilidade de morte entre duas idades fracionadas, tá? E a gente já está vendo a expressão de antemão, né? A gente vai usar essa expressão lá no Excel. Né? Ó, ela depende da probabilidade de morte entre duas idades inteiras, da fração t e da fração s. Como é que a gente chegou nessa expressão? Né? Vamos apresentar. Novamente, ó, essa expressão a gente já conhece, né? A gente encontrou lá na etapa B. Isso aqui é simplesmente uma, digamos, uma generalização, né? Da primeira expressão. Porque aqui, ó, se eu adiciono um t, aqui, né, na parte fracionada, basta adicionar também um s, perdão, né, se eu adicionei um s, a parte fracionada, em relação à expressão anterior, basta adicionar um s também aqui, a essa parte fracionada. Okay? Tá. A novidade, então, é essa expressão aqui. Aqui, né? Olha só. Isso aí você pode me perguntar, né? Poxa, espera aí, eu estou querendo calcular aqui a probabilidade de morrer entre x e x mais t mais s. Né? Tá aqui, ó. A probabilidade de morrer entre x e x mais t mais s. Ok? Aqui. Perceba que novamente eu tenho o quê? Eu tenho dois intervalos aqui. Eu tenho a probabilidade de morrer aqui, nesse intervalo primeiro, e a probabilidade de morrer aqui nesse intervalo segundo. Tá? Então, a probabilidade de morrer nesse primeiro intervalo é qual? É a probabilidade de morrer entre x e x mais t. Então, a gente escreveu isso aqui, ó, aqui, na primeira parcela. E a probabilidade de morrer aqui no segundo intervalo, né? Vamos lá, a gente precisa primeiro sobreviver de x até x mais t. Coloquei aqui. Para aí sim morrer aqui nesse intervalo que eu coloquei aqui. Tá? Ou seja, morrer entre x mais t e x mais t mais s. Então, aquele treino que eu tinha pedido para vocês fazerem lá no início, né? Antes de apresentar a interpolação,
é justamente para você não ter dificuldade de enxergar a diferença, por exemplo, entre essa expressão e essa expressão aqui. Tá? Perceba que a primeira, ó, a gente começa a observar, né, o intervalo em x. Então, é de x até x mais t mais s. Ou seja, é todo esse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, de uma só vez. Né? Essa expressão não, é entre x mais t e x mais t mais s. Ou seja, eu só estou observando esse pequeno intervalo aqui. Beleza? Então, vamos reorganizar essa expressão. Aqui, ó, a gente vai isolar esse termo. Ou seja, eu vou passar essa parte esverdeada, né, para o outro lado negativo. E a probabilidade eu vou passar dividindo toda a expressão. Então, a gente encontrou isso. Como na etapa C, né, a gente vai substituir a expressão 1 e 2 aqui na expressão 3. Ok? Ou seja, no lugar do Q de xt, né, essa expressão 1 eu coloco aqui. Né? Vamos lá. Aqui na expressão geral, repetindo, que a gente não fez a substituição. Né? Então perceba que né, essa expressão 2, né, ela veio para cá, ó. Tudo bem? A expressão 1 veio para cá, então ficou com essa cara. Né? E aqui só reorganizando, né, que está colocado aqui em cima, como eu tinha o Q de xt do lado de cá, a subtração do lado de cá, a gente colocou em evidência, né, tudo isso aqui. Então ficou que t menos t se anulam, a gente ficou só com o produto s vezes q de x aqui no numerador. Tranquilo, né? Como a gente chegou até aqui, show de bola. Então perceba, pessoal, que eu apresentei aqui para interpolação linear 4 funções, certo? Então a gente encontrou o número de vivos, a idade exata fracionada x mais t, encontramos a probabilidade de morte entre a idade exata x e a fracionada x mais t, a probabilidade de morte para a idade fracionada x mais t, né? Esse intervalo, e a idade exata x mais 1. E agora, por fim, a gente apresentou a probabilidade de morrer entre duas idades fracionadas, x mais t e x mais t mais s. Esse mesmo tipo de raciocínio a gente apresentou, né, para as outras duas interpolações. Tá? Então, a gente também apresentou essas 4 funções biométricas, né, para mais duas interpolações, no caso foi a exponencial e a hiperbólica. Tá? Então, assim, para não ficar cansativo e repetitivo, né, eu vou ser um pouco mais rápido agora para apresentar as deduções, tudo bem? Porque a forma de raciocinar, né, de desenvolver é análogo ao que a gente já apresentou antes. Então, olha só, né? Exponencial, a gente então tem o resultado final já, essa expressão que a gente vai usar para calcular essa função, tá? Então, de forma muito parecida, a gente partiu aqui de uma formulação geral exponencial, né? Quando a gente estudava lá no ensino fundamental e médio, a gente tinha um y igual a a vezes b elevado a x, né? Lembre que o nosso x aqui, no caso, é o tempo fracionado, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Para estimar os parâmetros a e b, né, eu vou supor valores t igual a 0 e t igual a 1. Depois de encontrar a e b, a gente substitui de volta nessa expressão, né, até reorganizar as coisas e encontrar essa formulação aqui final. Então, fazendo t igual a 0, a gente encontrou que L de x é igual a A. Tá? Fazendo t igual a 1, né, as devidas substituições, a gente isola o b, né, e estima também o b. Então, já temos A e B, certo? L de x e essa razão serão substituídas aqui, ó. Aí a substituição. E fazendo aqui, ó, as devidas reorganizações. Então, por exemplo, daqui para cá, o que foi que a gente fez? Né? Eu simplesmente desmembrei. Essa razão aqui elevada a t, eu coloquei de um lado 1 sobre L de x elevado a t, do outro lado o numerador elevado a t. Né? Esse L de x aqui depois, eu quis colocar, né? Quis inverter numerador com denominador. Né? Então, jogando isso aqui para o numerador, a gente inverte o sinal da potência, aqui. E agora sim eu fiz o produto deles com esse, né? Que a gente mantém a base e realiza a soma, ou a subtração no caso aqui, né? Com suas potências. Aqui está elevado a 1, então fica 1 menos t. Está colocado aqui, tá? Então é por isso que a gente tem essa expressão final. Lembra que então que eu tenho o número de
de vivos a idade fracionada L de x mais t depende do número de vivos a idade exata x e do número de vivos a idade exata x mais 1. Okay? Além da fração t, né? Na segunda função, novamente eu tenho uma expressão final aí. Tá? Então perceba que eu vou encontrar essa probabilidade de morte entre as idades inteiras, entre a idade inteira x e a fracionada x mais t, em função da minha probabilidade de sobrevivência inteira, tá? Para idades inteiras. Ok. Então a gente partiu de uma expressão que a gente já conhece, né? Ó, a gente acabou de encontrar isso no slide anterior. Novamente, a gente dividiu ambos os lados da igualdade por L de x. Okay? O que aconteceu aqui? Ó? Quando eu dividi essa segunda parcela da igualdade por L de x, né, a gente sumiu com essa parcela aqui, né? Porque L de x dividido por L de x já deu igual a 1. Né? Então ficamos com isso. Isso aqui a gente reconhece, né? Ó, que é uma forma de reescrever a probabilidade de sobrevivência entre x e x mais t. Isso aqui também, né? Só que aqui é 1, ó. Então é entre x e x mais 1. Okay? Isso aqui a gente escreveu, né? O complementar. Tá? E a gente isolando essa expressão, né? Esse jovem passou para cá positivo e esse aqui passou para cá negativo, de modo que temos esse resultado final. Beleza. Vamos lá, probabilidade de morte entre a idade fracionada agora e a inteira. Essa daqui, como é que eu cheguei lá? Expressão 1 a gente acabou de encontrar no slide anterior. Como é que eu encontrei agora essa expressão aqui? Vamos usar aquela visualização da reta, né? Então temos aqui, ó, idade inteira e uma idade fracionada. Perceba que para sobreviver entre x e x mais 1, ou seja, para sobreviver daqui até aqui, né? Eu primeiro preciso sobreviver a esse primeiro intervalo, né? E depois sobreviver ao segundo intervalo, né? Ou seja, primeiro eu tenho que sobreviver entre x e x mais t, que é o que está colocado de verde aqui, né? E depois eu tenho que sobreviver entre x mais t e x mais 1, né? Que é justamente o que está escrito aqui. Tudo bem? Então a gente vai reorganizar essa expressão, né? Ó, eu vou isolar essa função aqui, ó, em azul, certo? Simplesmente passei a verde para o outro lado, fazendo a divisão, né? Aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir agora a expressão 1 na expressão 2. Tá? Então, tá aqui, ó, já está substituído. Onde eu tinha p de xt, eu coloquei isso aqui. Tá? A gente agora reescreve, né? Isso aqui, ó, a gente passou como, né, anteriormente eu fiz. Foi para o numerador, né, inverteu, com a potência negativa, de modo que o produto p de x vezes p de x elevado a menos t, né, ficou isso aqui, tá? P de x elevado a 1 menos t. Então, a gente reescrevendo a primeira parcela da igualdade pelo seu complementar, tá? 1 menos q. E agora, isolando essa expressão aqui, ó, o q passou para o outro lado negativo, e essa parcela de p, né, passou para o outro lado negativo, né? Então, o Q passou positivo para cá, o P negativo para cá, encontramos essa expressão aqui em vermelho. Tá? Ou seja, né, para encontrar essa probabilidade de morte entre uma idade fracionada e uma inteira, a gente precisa dessa informação da probabilidade de vida entre duas idades inteiras, além da fração T. Para cá. A expressão 1 a gente já conhece, né, acabou de encontrar. A expressão 2 é uma generalização, né? A gente está fazendo aqui uma coisa proporcional. Ó. Se eu aumentei aqui a parte fracionada, né, eu aumentei também aqui a parte fracionada na formulação. Como é que a gente encontra essa expressão 3? Olha na retinha de novo, né? Então, veja bem. Para a gente sobreviver entre x e x mais t mais s, ou seja, para sobreviver daqui até aqui, eu preciso sobreviver ao primeiro intervalo e ao segundo intervalo. Então, para sobreviver ao primeiro intervalo, é a mesma coisa aqui. P de x, t. Ou seja, sobreviver entre x e x mais t, que está colocado aqui em verde. Né? E o segundo intervalo, eu tenho que sobreviver entre x mais t e x mais t mais s, que é o que está colocado aqui em azul.
Mais uma vez a gente reorganiza a expressão, né? Eu vou isolar o termo em azul, ou seja, o termo em verde vai para o outro lado, né? Por meio de uma razão. Ok, então a gente vai substituir novamente 1 e 2 na expressão 3. Tá? Então a gente vai substituir, ó. Temos isso aí. E a gente vai simplesmente reorganizar, né? Perceba que a base, mais uma vez, é a mesma. Então vou passar esse termo aqui para o numerador invertendo o sinal. Tá? Ele foi com menos t. E é por isso que a gente ficou com essa expressão aqui no final. Então mais uma etapa. A gente, né, faz a soma de t menos t. Ficou só com s na potência. Por fim, a gente reescreve o P pelo seu complemento e isola essa probabilidade de morte, de modo que a gente chegou até essa expressão aqui, certo? Então, a probabilidade de morte entre duas idades fracionadas depende da probabilidade de vida entre duas idades inteiras, além da fração S. Beleza, pessoal? Então, agora sim, né, no comportamento hiperbólico, né, nessa interpolação, eu vou passar bem mais rápido, tá? A gente parte da mesma lógica, que é o quê? Eu vou partir de uma função hiperbólica, tá? Tá aqui, ó. Aí a gente já substituiu com os termos aqui, digamos, de interesse da atuária. Essa é a minha variável resposta, né, meu y, que é o número de vivos da idade exata, x mais t. Daí minha variável independente é o tempo fracionado, aquela parcela fracionada. Então faço t igual a 0, t igual a 1, encontro A, encontro B, substituo na minha formulação geral, essa daqui, né? A gente reorganiza as coisas, ó, e encontra essa formulação em vermelho, tá? Se vocês tiverem com dúvida, tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo para a gente bater um papo, né? Mas a forma de resolver é a mesma. Aqui para a probabilidade de morte, então, né, hiperbólica, entre a idade inteira e a idade fracionada, a gente consegue encontrar dessa forma. A partir da formulação que a gente acabou de encontrar, né, a gente vai dividir as duas parcelas de igualdade por L de x, né, vai reorganizar as expressões, as coisas, até encontrar um Q de xt. Tá? A gente vai sempre organizando aqui. Ó. Então, isso aqui vai ficar com cara de P. Está aqui. Né? A gente vai reorganizando aqui, ó, fazendo com muita paciência, vendo quais são os termos em comum, coloca em evidência. Tá? Quando está com alguma coisa mais organizada, aí a gente transforma normalmente o P no seu complemento Q para a gente encontrar o Q, que é a nossa função de interesse. Tá? Então, só reorganizando, tá? Dá um pouquinho de trabalho, né? Tem que ter um pouco de paciência, mas o cálculo em si é muito fácil, né? É só, enfim, substituição, produto, soma, não tem nenhuma dificuldade. Beleza? Perceba que aqui, ó, nessa etapa foi que a gente fez a substituição, né? No lugar do P, a gente colocou o complemento, né? Um menos Q e procurou isolar essa informação, a expressão, de modo que a gente chegou aqui, né? Ok? Ou seja, essa expressão que a gente vai de fato usar para fazer o cálculo dessa função na planilha. Letra C. Então temos aqui agora a probabilidade de morte entre uma idade fracionada e uma inteira. Tá? A gente acabou de encontrar isso aqui ó, no slide anterior. Então a probabilidade, a gente inverteu aqui um pouco, não. A probabilidade de você sobreviver entre x e x mais 1, né, ela corresponde a sobreviver primeiro a esse intervalo e a sobreviver depois a esse intervalo aqui. Tá? Então, sobreviver entre x e x mais t, está escrito aqui de verde, né? É a probabilidade de sobreviver entre x mais t e x mais 1, que está escrito aqui. Tá? Então, novamente, a gente vai isolar o termo em azul, tá aqui. E agora a gente vai substituir a expressão 1 na expressão 2, certo? Onde tiver P de xt, a gente vai escrever toda essa razão aqui. Ficamos com isso aqui. Certo? Aí vamos sempre reorganizar, né? Ó, a gente vai fazer a razão aqui, ó. Ou seja, a gente vai fazer o produto do primeiro vezes a segunda razão invertida, né? Ficamos só com isso simplificado. Fizemos aqui o P pelo seu complemento 1 menos Q. Né? Foi organizando as coisas aí, né? Isolou essa parcela do nosso interesse. Reorganizando lá dentro, ó, os colchetes.
até que a gente ficou com essa expressão aqui simplificada, tá bom? Tranquilo. Então, como a gente chegou também a essa expressão da probabilidade de morte entre duas unidades fracionadas, perceba que a gente sempre está partindo aqui, né, para as funções que eu chamei de B, C e D, sempre partindo de expressões que a gente já conhece anteriormente. Né? Normalmente, são expressões que dependem do L, né, do número de vivos. E é por isso que a gente faz ele primeiro. Né? A etapa A de cada interpolação sempre foi o número de vivos, porque aí ele vai ajudar a construir as próximas funções biométricas de interesse. Então, daqui a expressão a gente já conhece. A 2 também, né? A gente também encontrou no slide anterior. Então, a gente vai ter que encontrar uma expressão 3 mais uma vez, né? Para no final das contas, substituir 1 e 2 na expressão 3. Perceba que aqui, para sobreviver entre x e x mais t mais s, né, eu preciso sobreviver a dois intervalos diferentes. Entre x e x mais t, colocaram de verde aqui, e entre x mais t e x mais t mais s, colocaram de azul aqui. Mais uma vez eu isolo, né, a minha expressão em azul, certo? A gente for com isso aqui. Então a gente vai substituir 1 e 2 aqui. Né? Substitui e começa a fazer toda aquela organização de novo, né? Toda aquela arrumação. No lugar do P a gente faz o complemento 1 menos Q, isola esse Q, que é a nossa variável de interesse, né? Vai rearrumando as coisas de modo a tentar simplificar o máximo possível, tá? Então, essa conta todinha, porque normalmente a gente não quer parar aqui, né? A gente não quer ficar com uma expressão desse tamanho para toda a vida que vai fazer o cálculo, né? Ter que substituir uma coisa tão gigante. Aí a gente vai reorganizando para tentar enxugar e simplificar a fórmula o máximo possível, até que a gente ficou com essa expressão aqui. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue resumir todas as funções que a gente apresentou, né, anteriormente, no quadrinho, e é esse quadrinho que vai servir como base para a gente. Então, em termos práticos, né, a gente vai fazer o exercício aqui, a gente não vai precisar ficar consultando aqueles cálculos todos o tempo todo, tá? Então, se você está interessado em calcular os valores de funções biométricas para idades fracionadas, a gente simplesmente vem nesse quadro e consulta. Tranquilo? Então, pessoal, essa aula foi organizada com base nas notas de aula do professor Azamor. O professor Azamor é professor do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPB. Ele vem desenvolvendo uns materiais bem legais. Aqui estão os nossos contatos. Tá bom? Então, a gente vai iniciar a segunda parte da aula, que é a parte do exercício do exemplo no Excel. Um abraço e até a próxima aula.